Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Deus, para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa mesmo entrar dentro de nós e nos transformar, renovando a nossa mente, nos inspirando diante dos desafios diários, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quantos dão glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, eu fico vendo as maravilhas de Deus, né? Tudo que Deus fez é bom, é lindo, é maravilhoso, é agradável, né? Esses dias comentei com os irmãos, né? Fui viajar com a minha esposa e eu não estou muito acostumado a ver aquele cenário. E um dia acordei e vi aquela imensidão de eucaliptos e tudo mais, e pinheiros, na verdade, né? E aquilo, eu falei, puxa, como Deus é bom e perfeito, né? Tantos lugares lindos e maravilhosos. Alguns parece que foram esculpidos, né, pela própria mão de Deus, né, mas sem sombra de dúvida, a maior obra de arte, fala para a pessoa do seu lado, a maior obra de arte é você. Aleluia. É o homem. Você que é casado, você tem que falar com inspiração para o seu cônjuge, amém? Isso é bênção. Falar, você é uma obra de arte. Aleluia. Então veja. Então é uma criação. E eu fico vendo, né, os bebezinhos como não nascem e vão crescendo. Isso é, sem sombra de dúvidas, é uma obra de Deus. Amém? Eu fico vendo, Deus ele deu uma direção ao homem para ele ser fecundo, multiplicar, encher a terra, exercer governo na terra. Isso é um grande desafio, acredite. Então Deus fez o homem e já deu uma direção, desafiando o homem a governar, a liderar, e esse é o papel do homem. E todas as vezes que você está fora desse papel, você vai se sentir muito frustrado. Muito frustrado. Então, quando você entende que Deus te chamou, você precisa estar conectado, amalgamado e fazer parte desse processo de todos os desafios. E a grande questão é que, à medida que você vai crescendo, o desafio ele sempre vai aumentando. Então vamos pegar, qual que é o desafio de um bebezinho? Qual que é o desafio dele? É se amamentar no peito da mãe. Esse é o desafio dele. E quando a coisa anda mal termo, ele chora para que a mãe vá lá e troque a sua fralda. Esse é o desafio dele, diário. Mas à medida que as crianças vão crescendo, elas entram na escola, e aí qual que é o desafio das nossas crianças? Quando começam as provas escolares. É um grande desafio. Grande desafio para os pais, para os filhos. E aí eles entram numa crise e falam, como é agora que eu vou passar agora, estudar, eu não entendi. E é uma crise. Mas depois que eles aprendem, falam, puxa, mas 2 mais 2 era tão simples, eu não conseguia compreender. Então veja que Deus vai nos dando desafios para que nós cresçamos em cada quadrante da nossa vida. Aí depois cresce mais, se torna um jovem. Qual que é o desafio do jovem? Preciso ter um iPhone. Oh Deus, muitos andam nesse desafio. Mas enfim. Mas depois que se torna um homem, os desafios vão aumentando. Porque agora não é ter mais um iPhone. Agora o desafio do homem é pagar prestação do apartamento, aluguel, telefone, água, luz, roupa, e carro, e os cursos, e a escola, e ainda de quebra o iPhone do filho. Só vai aumentando os desafios. Então veja, mas tem muitas pessoas que elas não gostam de desafio, e permanecem parados. Mas muitas às vezes da forma de nós crescermos, nós entendemos que nós somos chamados e desafiados por Deus a ser fecundos, multiplicar e encher a terra. Então todas as vezes que você fala, tá bom, tá ruim, mas tá bom, é porque você parou. Porque um homem e uma mulher que é movido pelo Espírito Santo, sempre está em movimento, sempre está envolvido em alguma coisa, sempre está envolvido em algum desafio, sempre está falando, tem algo mais a ser feito. O dia que você simplesmente chegar, parar e falar, vou ficar aqui
com os meus braços cruzados. Você parou. Você não quer desafio e você muito provavelmente não vai crescer. Irmãos, eu passei muito tempo assim. Muito tempo assim. As pessoas me desafiavam a fazer qualquer coisa. Eu falava, não. Eu vim para a igreja para ser servido, não para servir. Era um tipo de mentalidade. Por quê? Não conhecia a palavra. Mas à medida que você conhece a palavra e ela vai renovando a sua mente, você começa a entender qual o seu verdadeiro chamado nessa grande edificação da obra de Deus. E quando você compreende isso, a sua vida ela muda. A forma de você olhar agora não é mais a mesma forma que o mundo. Isso não quer dizer que você não vai conquistar coisas nesse tempo presente. Mas você vai descobrir que é só uma consequência daqueles que entenderam qual é a vontade de Deus. Então veja, todos os dias nós temos que resolver um tipo de problema, acredite. Todos os dias. Todos os dias você tem que resolver alguns. O meu maior problema é, para eu resolver, eu já começo resolvendo, sabe o que é? O despertador. Irmãos, esse é um problema que você tem que vencer na sua vida. Tinha um amigo meu que ele tinha um despertador que era uma bolinha de tênis. Isso há 30 anos atrás. Ele tinha um despertador que era uma bolinha de tênis. O irmão dele era garçom nos Estados Unidos e mandou para ele. Meu sonho era ter um daquele. Por quê? A hora que tocava o despertador, a forma de desligar, você tinha que tacar na parede. Pá! E desligava. Eu achava aquilo extraordinário. O problema é que hoje o meu despertador é o celular. Não tem como eu fazer isso. Mas veja, as crianças, elas não têm dificuldade. Mas um adulto, ele já sabe como resolver isso daí. Ele tem horário a cumprir. A hora que toca, ele levanta. A hora que toca, ele levanta e fala, preciso levar meu filho para a escola. E ele faz o que tem que ser feito. Mas enquanto você não consegue vencer esses desafios vão vencendo você. Aí você vê pessoas que têm dificuldade. Por quê? Porque colocaram o modo soneca. De 5 em 5 minutos, ele é vencido pela sua carne. É impressionante. Não consegue. Mas depois que ele entende que o que tem que ser feito, ele vence isso daí, toca o despertador, ele levanta, né? Se for um homem de Deus, vai falar, não, eu vou fazer, vou ter um tempo com Deus e vou me encher do Espírito Santo. Porque isso é bênção para nós, amém? Então veja, pergunta para a pessoa do seu lado, você tem muitos desafios? Agora veja, pastor, esses desafios são tranquilos, mas tem desafios que se tornam problemas. Tem desafios nas nossas vidas que não era para ter. Então, vou dar um exemplo aqui. Alguém casa para ter problema, sim ou não? Lógico que não. Ninguém casa para ter problema. Você casa porque você está apaixonado. Aliás, você acha as irmãs, né, movidas pelo espírito da Disney, monta aquela história de princesa e acha que vai ser tudo lindo e maravilhoso, mas depois que casa descobre que tem o quê? Tem desafios dentro do casamento, e fala, eu não estava preparado para isso, pastor, ninguém me falou que dentro do casamento, desse relacionamento, ia ter esses probleminhas, ninguém me avisou que a pessoa era tão chata, que reclama da pasta de dente que não fechou. Estou falando de mim. Minha esposa é uma santa. Creia. E são coisas que não estavam na programação. Mas acontecem, são desafios. Mas à medida que você vai amadurecendo, você vai vencendo cada um desses desafios, que fazem parte da sua vida. E esses desafios, muitas vezes, você vai olhar e vão ser problemas. E aí você tem duas opções. Ou você resolve o problema, ou você joga para debaixo do tapete. E vai procrastinando. Mas deixa eu te falar uma coisa.
Deus não te chamou para ficar procrastinando problemas. Deus te chamou para governar, para liderar, a começar pela sua própria vida. Então amanhã, a hora que tocar o despertador, você levanta e fala: aleluia, Deus. Glorifica. Você vai ver que seu dia vai ser diferente, você vai acordar com outra disposição. Mas se você já acordar murmurando e reclamando, você vai ter um dia difícil. Por quê? Boca fala que o coração está cheio. Se você está cheio de Deus, você fala aleluia. Hoje é um dia de grande oportunidade do Senhor mover na minha vida, em mim, através de mim. Pastor, não estou vendendo nada. Acorda profetizando. Fala aleluia. O que eu não vendi nesse primeiro semestre, eu vou vender esse mês. A hora que você ligar para o cliente fala assim: cara, está diferente. Não é porque começou a fluir o rio da vida em você. Então existem formas de você vencer esses desafios. Amém, queridos? Existe forma. Que forma é essa? Vou te contar aqui pelo menos 3 chaves da vitória. Fala para a pessoa: agora são 3 chaves da vitória. Pastor, não tem mais chave? Irmãos, a palavra de Deus é um molho de chaves. Só vou contar 3. Que são básicas, mas tem inúmeras outras chaves. Então veja, deixa eu contar um contexto aqui. Porque todos os dias, na verdade, nós acordamos e muitas vezes temos desafios que naturalmente não temos condições e nem habilidades naturais para resolver. É assim ou não é? Já aconteceu de você acordar com uma questão e falar: eu nem sei como resolver isso? Quantos aqui já tiveram essa experiência? Você chega e fala assim: eu não sei como resolver. Mas depois, de repente, alguma coisa acontece e fala: eu nem sei, mas a coisa encaixou, resolveu. Eu nem sei como foi. Alguém já teve essa experiência, sim ou não? Como que isso acontece? Porque veja, se você não tinha habilidade natural, se você não estava vendo como resolver o problema, mas de repente a coisa se resolveu, se encaixou, alguma coisa foi liberada na sua vida para que essas coisas acontecessem. Isso é o que? É poder de Deus, é unção de Deus. Porque se eu for olhar naturalmente em algumas questões, eu não sei como resolver. De verdade. Eu não sei, eu olho e falo: eu não estou vendo nada. Não sei o que vai acontecer. Não estou sem saída. Você que já jogou bilhar, você está na sinuca de bico. Fala: não tem como. Mas aí o Espírito Santo vem daquela tacada que você fala: nossa, como é que foi isso? Então veja, como isso acontece. Coisas que você olha e fala: não tenho como resolver, não tem como mudar esse cenário, não tem como mudar essas circunstâncias. Mas de repente o cenário diante dos seus olhos é completamente, aquilo que era um vento contrário, de repente se tornou uma energia em você, como aquelas, como chama? A heliólica, como que é? É isso daí, não vamos conseguir falar, mas os irmãos entenderam. É gerar através do vento, parece que vem contrário, mas aquilo te dá uma força e se torna uma energia. O que é isso? Isso é a unção de Deus que vem sobre a sua vida. Isso é a unção de Deus. O que é a unção de Deus? São coisas que naturalmente você não conseguiria fazer, mas por conta da unção de Deus, ela é liberada a poder de Deus. E eu queria contar aqui a história de Josué. Olhou e falou: agora não tem como. Mas de alguma forma a unção de Deus era sobre a vida dele e muitas coisas começaram a acontecer. Então deixa eu contar aqui um contexto de Moisés. Os irmãos conhecem a história, mas deixa eu contar aqui o contexto. O povo vivia como escravo no Egito. Deus levanta Moisés, que significa libertador, para libertar aquele povo. Moisés vai lá, liberta o povo. E a primeira dificuldade que eles encontram, eles saem do Egito, com tudo que o faraó tinha dado para eles, liberado para eles. Eles chegam lá e tem um mar vermelho. Esse era um grande desafio. Como vencer um desafio desse? Como atravessar um mar vermelho? Aos olhos naturais é impossível isso acontecer.
Porque eram 3 milhões de pessoas, não dava para fazer uma jangada e botar 3 milhões de pessoas na jangada. Era algo impossível, era um grande desafio para aquele dia. Mas aí Deus dá uma direção para Moisés, Moisés vai lá, o cara, pá, o mar se abre, 3 milhões de pessoas passam, aproximadamente. E aí depois o mar se fecha, né? O exército de Faraó morre e tudo mais, aquela grande alegria. E eles chegam no deserto com uma grande alegria. Mas a alegria foi muito passageira. Depois de 3 dias acaba a água. E agora? Como dar água para aquele multidão de pessoas? Deus dá uma palavra. Fere a rocha. E começa a sair água da rocha e sacia toda a sede. Como que alimentar? No deserto não tem nada que se plante e se colhe. Não havia essa tecnologia. Mas aí o que acontece? Deus começa a enviar um maná. Mandava um maná todo dia. Ou melhor, de domingo a sexta. Porque na sexta ele mandava a porção dobrada para o sábado. Amém? E não estragava o maná. Porque você sabe, se alguém acumulasse uma porção a mais do maná, ele estragava, criava bicho. Mas o maná, que era de sexta-feira dobrado, esse não estragava para o sábado. Vocês estão compreendendo? Então Deus foi gerando o quê? Provisão diante dos grandes desafios. Moisés estava liderando aquele povo e os desafios eram muito grandes. Muito grande. Mas Deus foi mandando água, mandando todo o suprimento. Tinha uma nuvem que os protegia durante o dia, tinha uma coluna de fogo para crescer à noite, e os milagres iam acontecendo, né, as coisas iam se movendo ali de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Mas o que acontece? Não vou entrar nos detalhes aqui, né, do que aconteceu, deles tentar entrar em Canaã logo depois de 2 anos. Bom, deixa eu falar, que às vezes você não conhece o contexto. Depois de 2 anos que eles estavam no deserto, eles chegaram às portas de Canaã. E aí mandaram 12 espias, um de cada tribo. Voltaram com a notícia. Quando voltaram com a notícia, o que acontece? 2 tribos falaram, olha, que era de Josué e Calebe. Falou, ó, verdadeiramente a terra é boa, mana leite e mel. Mas as demais tribos vieram com a fake news do inferno. Por quê? Não conseguiram enxergar o que Deus tinha para eles de fato. Porque eles só olharam os desafios. E os desafios eram o quê? Qual que era o relatório? Cidades fortificadas. Os filhos de Anak estão lá, que eram os gigantes. Eles só olharam as coisas ruins. E ainda falaram, aos nossos olhos nós somos como gafanhoto. Ou seja, uma identidade totalmente distorcida. Nós não temos como vencer isso. Por quê? Porque não creram verdadeiramente na direção de Deus, na palavra de Deus. E eles decidiram olhar por vistas naturais. E acredite, todas as vezes que você toma decisão por vistas naturais, o que você vai ter é frustração. Frustração. Se você fizer uma retrospectiva da sua vida, todas as suas escolhas feitas de uma forma natural, você vai ver que ela não dá bom termo e você se sentiu muito frustrado. Mas aquelas em que você foi conduzida, impelida pelo Espírito e se deixou levar, você vai perceber que isso te trouxe um grande prazer e satisfação, realização. Então as coisas de Deus, Deus fez o homem para que ele seja realizado dentro do propósito de Deus. Todas as vezes que você está fora e você é movido pelo seu instinto natural, você vai ter grandes frustrações. Grandes. Por isso que os seus olhos sempre têm que estar no Senhor. Ah, não, os meus olhos estão no meu líder, estão no pastor. Questão de tempo, você vai se frustrar. Pastor, você está dizendo isso? Sim, por quê? Porque a sua expectativa, se tiver no homem, está errada. Está errada. A minha e a sua expectativa tem que estar no Senhor. Então, somente nele. Quantos estão compreendendo?
Então veja que dentro desse processo, queridos, nós precisamos entender que Moisés foi um grande líder, e Deus moveu muito através da vida dele. Quem era o Josué? Josué era o cara que estava sempre conectado a Moisés. Moisés ia orar, Josué estava lá na porta, vendo ali, pegando ali o mover de Deus ali. Mas o que acontece? Moisés, ele partiu, ele morre. E quando Moisés morre, aí começa o quê? Pressão na vida de Josué. Pressão. Por quê? Irmãos, ele tinha que substituir Josué, o cara que abriu o Mar Vermelho. É só para ver se os irmãos estão prestando atenção. Essa é a desculpa de todo pastor. É impressionante. Então veja, ele tinha que substituir Moisés. Não era algo tão simples. Eu penso, o que será que passou nesse momento? Porque quando eu leio a palavra, eu fico pensando, nossa, eu penso que ele ficou meio esmorecido, mas aí Deus dá uma palavra para ele, ser forte e corajoso, dá uma palavra de ânimo. Ele falou, opa, eu vou ser forte e corajoso. Mas aí o povo traz pressão, o povo fala assim, nós podemos te seguir, desde que você faça as mesmas coisas que Moisés fez. Irmãos, pressão. É pressão, não é? Pressão. Nessa hora, o que ele podia fazer? Eu não tenho condições. Não tenho condições. Sabe, tem muita gente que, diante desses grandes desafios, ao invés de avançar, eles ficam parados. E aí não experimentam o que verdadeiramente Deus tinha naquele momento. Então veja, é lógico que ele ficou meio desconcertado na hora, mas depois que ele ouve uma palavra de Deus, ser forte e corajoso, você contigo, opa, melhorou ou não melhorou? Ele recebeu uma palavra de Deus, e quando você recebe a palavra de Deus, você tem duas opções, ou você descarta, ou você decide crer. Então você vê na história, todo homem que creu na palavra de Deus, houve mover de Deus. Abraão creu e por isso foi imputado para a justiça, ou seja, foi batido decreto. Quando você recebe uma palavra, ainda que aos olhos naturais seja impossível, mas por conta da palavra de Deus liberada, quando você crê, para Deus já é, já foi, já existe. Então veja, começou com muita pressão, o povo colocando pressão e tudo mais, mas aí Deus vem dar a palavra, oh Deus, maravilhoso. Vamos ler lá em Josué, capítulo 1. Vamos ler o verso 5. Olha a palavra de Deus para Josué. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Qual que era, eu penso que o que Josué estava sentindo? Ele estava se sentindo desamparado. Moisés era como um pai para ele, ensinando ali todos os dias. Mas Moisés partiu. E agora Deus vem falando, não vou te desamparar. Assim como foi com Moisés, vou ser com você. Nessa hora foi um grande alívio, uma grande palavra de Deus para ele. Amém? Vamos ler desde do versículo 2, para os irmãos entenderem. Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora. O que ele está falando? Dispõe-te, Moisés morreu, estou te levantando. Você tem essa disposição? Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será vosso limite.
Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra sob juramento prometido dar a seus pais. Tão somente, ele reforça, né? Tão somente, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Irmãos, que palavra poderosa! Que palavra extraordinária! Que palavra impactante! Dá um ânimo. Assim como eu fui com Moisés, ou seja, eu vou ser contigo. Ele fala, agora é só eu crer e as coisas vão acontecer. Mas veja, ele continua dando algumas instruções. E é esse ponto que eu quero enfatizar, que essa é a primeira chave. Está lá no verso 8. Olha o que ele fala aqui no verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então ele dá uma orientação aqui. Porque esses dias o pastor Aloysio ministrou uma palavra para os pastores, depois para os líderes. Eu vou mandar um link, eu quero que os irmãos ouçam, e hoje ele deu um complemento a respeito da palavra. Mas veja, aqui Deus está dando uma orientação. Ele não está falando para você simplesmente ler. Há uma grande diferença entre você ler e meditar. Quantos estão compreendendo? O que é meditar? Você pode ler e fazer um monte de coisa, mas quando você está meditando, você está ali, muitas vezes declarando, crendo, de dia e de noite. Você lê uma palavra, Deus te deu uma palavra, ela falou com você. Sabe, muitos irmãos, eles saem aqui do culto, muitas vezes falam, aleluia, que palavra poderosa, muitos choram, respondem o apelo, mas na segunda-feira nem lembram. Que meditação, que aconteceu? Caiu caiu nos espinhos e a terra não era... O que é que aconteceu que foi roubada no meio do percurso? Mas quando você decide meditar a palavra, ou seja, se você acorda de manhã e fala, nem sei o que ministrou, eu falo, não, vou ouvir de novo. Essa palavra me impactou demais. Porque tem irmão que chega na quinta-feira e não sabe o que foi ministrado no domingo, vai compartilhar o quê? Não tem o que ser compartilhado. Não é o caso daqui, mas tem líder que às vezes manda coisa para o pastor. O pastor manda o esboço. E às vezes o pastor fala, nem tem esboço, irmão. O cara entra em choque. Nessa hora eu entro lá no YouTube, começa a falar, tinha 3 visualizações. Subiu para 18. Os líderes estão vendo agora. O líder em treinamento foi desafiado, está lendo, está ouvindo. Mas veja, o que eu estou dizendo? Quando você medita a palavra, ela começa a germinar dentro de você. Ela não é mais só uma palavra, uma frase de efeito na sua vida. Ela começa a crescer dentro de você. Você medita na palavra de noite, ser forte e corajoso. Vai aparecer os desafios diários, sim ou não? Vão! Mas você fala ser forte e corajoso, eu tenho uma palavra, isso começa a te dar um alimento espiritual que te fortalece no dia da adversidade. Porque certamente vai acontecer. Mas se você não lê a palavra, como é que você vai meditar quando aparecer um problema dentro do seu casamento? Como é que você vai meditar para resolver um problema financeiro? Porque na palavra de Deus tem resposta para qualquer área. Mas se você nem leu, como é que você vai meditar? Como estou compreendendo? Então essa orientação foi o quê? Para você meditar a palavra. Deus te deu uma palavra, medita nela, de noite. Eu penso que nesse tempo, qual que era a palavra que Josué estava meditando? Ser forte e corajoso. Assim como eu fui com Moisés, o meu Deus será comigo. Porque não tinha acontecido nada de extraordinário até então. Só existia a promessa que iria acontecer, mas não tinha acontecido nada.
Qual que era a promessa? Você vai passar o Rio Jordão. Aí ele fica pensando, eram dias de cegas, de enchente, como é que eu vou passar? Não dá para esperar uma época de seca, quando estiver bem sequinho, com a aguinha na canela, a gente passa. Não era esse o contexto. Mas às vezes você recebe uma palavra em contextos muitas vezes favoráveis, porque se for favorável, muitas vezes você nem precisa de Deus. Os milagres, o sobrenatural, é naquilo que você não pode e consegue fazer. Então existe uma palavra, ser forte e corajoso. E agora, meu Deus, como vai acontecer tudo isso? Então veja, Josué era alguém que já tinha espiado a terra, ele sabia que a terra era boa, mas ele sabia também que há 38 anos o povo havia rejeitado ele, e ninguém quis entrar. Aquela geração já tinha feito uma limpa, mas os filhos estavam lá. E agora, o que ele precisava fazer? Seguir a palavra de Deus, meditando nela de noite. Então, se você tem uma palavra de Deus, você tem duas opções, acredite. Uma delas é você meditar de noite, declarar, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se tem parentes seus que não se converteram e você tem orado por ele, acredite, se você não meditar de noite, você vai parar de orar. E é a sua frase quando alguém pergunta, ali é só Jesus, viu, pastor? Eu sei que é só Jesus, a grande questão é você sabe. Porque se fosse, ia continuar meditando até que os seus olhos pudessem ver e experimentar. Meditando dia e noite. Até quando? Até acontecer. Então veja, ele sabia das dificuldades, mas ele sabia também do poder de Deus, que era sobre a vida de Moisés, que agora seria, a palavra agora que seria sobre a sua vida. Ele tinha que meditar, ser forte e corajoso. Veja, Deus, ele quando dá essa orientação, eu acho muito interessante que o texto fala, primeiro fala, Josué, ser forte e corajoso. Essa palavra entrou de uma vez rasgando, sim ou não? Eu penso que não, sabe por quê? Porque na sequência, ele reafirma, tipo assim, ó, ser muito forte e corajoso, não é pouco não. Ele criou uma coragemzinha, mas aí Deus precisa de mais. Muito forte e corajoso. Precisa dar um punch aí. Precisa sair dessa coisa de mornidão. Você está substituindo Moisés. É muito forte e corajoso. Quantos estão compreendendo? Então, fala para a pessoa do seu lado, medite na palavra. Porque tem muita gente que, irmãos, os problemas, que nem eu falei, ninguém casa para ter problema, mas tem problema dentro do casamento, sim ou não? Quem fala que não tem, está na lua de mel ainda. Porque eles fazem parte. Quem é empresário, empresa tem problema, sim ou não? Sim. Quem decidiu ter filhos, filhos dão problema, sim ou não? Sim. Quem decidiu liderar a célula tem problema, sim ou não? É assim. Eles existem. Se você está dentro do seu contexto, vai ter problema. O seu contexto familiar tem problema, sim ou não? Sim. Às vezes eu fico ouvindo umas histórias, eu falo, é tudo igual, só muda o endereço. Está amarrada essa placa, irmão. Os irmãos da plaquinha, mostrando a plaquinha. Me ajuda com o relógio, alguém aqui na frente, por favor. Aonde? Pois é, tem um negócio aqui na frente que eu não vejo. Aleluia. Olhei, foi hoje não botaram o relógio. Não, já resolvi, já está resolvido. Então veja, mas tem muitas pessoas que quando os problemas aparecem,
seja lá de qual tipo for, elas se sentem rejeitadas, mimizentas, e aí elas param. Não leram a palavra, não meditaram na palavra. Já falei, certa vez um líder chegou para mim e falou, pastor, o irmão vai sair da igreja. Eu falei, vai? Puxa, mas por quê? O irmão é uma bênção, eu sempre vejo o irmão aí. Mas por que o irmão vai sair? Aí eu falei assim, que o pastor não cumprimentou ele. Eu falei, sério? Não cumprimentei? Mas quando que eu não cumprimentei? Eu nem sabia. Eu nem sabia que eu não tinha cumprimentado ele. Foi um dia o pastor entrou, cumprimentou, cumprimentei dois, ele falou, o pastor está vindo, ele vai me cumprimentar. Pum, passou direto. E ele ficou azedo. Pastor, ele saiu? Não saiu. Eu falei, deixa que eu cumprimentar ele, vou dar um abraço. Vou chamar ele para tomar um café. Mas aconteceu algo interessante. Eu estava ontem, né? Eu estava lá no Zina Kids, e eu estou lá com os pastores e tal, e aí começou a vir uma irmã da igreja. Eu falei, nossa, agora a irmã vai parar, vai me cumprimentar, os irmãos falam, os membros, o pastor trouxe os membros. Não, nem pensei isso, estou só exagerando aqui para ter uma ênfase. Mas a irmã veio assim, e ela, no celular, adivinha o que ela fez? Passou batido. Eu tinha duas opções nessa hora. Uma delas, ela falou assim, não acredito. Ela me viu e ficou disfarçando que estava olhando no celular, só para não me cumprimentar. Eu sabia que essa irmã não gosta de mim. Nossa, e agora? Deus, pensando bem, acho que todas as irmãs que andam com ela não gostam de mim. A célula inteira não gosta de mim. Acho que nenhum líder gosta de mim. Esse é um caminho. O outro caminho é o que eu fiz. A irmã passou direto e falei, não acredito que não me cumprimentou. Falei, minha irmã, volta aqui, ó. Vai passar direto por mim, sem me cumprimentar não. Ela, ai, pastor, eu nem te vi. Então veja, irmãos, as coisas acontecem. Mas tem gente que o probleminha é quase nada, arruma um problema, quer sair, mimizento, resolve o problema. Você é forte, o que vão pensar? Pensei nada, eu sou o pastor dela, volta aqui, minha irmã, eu estou aqui, viu? Ó, me cumprimenta. Ai, pastor. Falei para ela, vou usar um dia no culto, não sabia que ia ser tão rápido. Então veja, mas tem gente que fica, nem é um desafio, é um negocinho de nada, já entra na rejeição, ó vida, ó céu, não sou amado, o pastor não me ama, minha esposa, todo dia está com, não me ama mais, também não vou procurar mais ela. Ah, mimizento, para lá. Ser forte e corajoso. Oh Deus, amém? Deixa eu acelerar que os irmãos da plaquinha estão me intimidando ali. Então veja, a palavra de Deus ela é um manual de instrução para mim e para você. Mas você só consegue se você conhecer, se você meditar. Se você meditar. Eu fico pensando. Vocês já estavam vendo aqueles carros, eu chamei o Uber, chegou um carro elétrico. Isso é a favor de Deus, né? Cheguei e falei, posso ir na frente? Posso. Eu falei, esse cara não vai ligar o carro não? Não tinha barulho nenhum, de repente começou a andar, até atacou a labirintite, eu falei, tá esperando. Brincadeira. Mas eu fiquei pensando, tinha tanta tela assim, fiquei curioso, lógico, conversei bastante com ele. Eu fiquei pensando, você compra um carro desse daí, você vai querer saber o manual, sim ou não? Você precisa saber como que é o funcionamento, que é diferente. Não tinha chave, não tinha nada, um negócio esquisito. Mas tem muita gente que não tem um manual e não dá valor. Fala, não, esse carro custa 300 mil reais. Eu não posso apertar nada errado, vai que dá alguma coisa errada. Mas tem muito crente que não lê o manual e está apertando tudo quanto é botão na vida. Quantos estão compreendendo? Então existe a palavra de Deus, você precisa conhecer, você precisa dominar a palavra, amém, queridos? Mas vamos para a segunda chave. Eu vou acelerar agora aqui por conta do tempo, hein? Aperta os cintos. Vamos ler aqui Josué 3, capítulo 3, a partir do verso 3.
Então veja, e ordenaram ao povo dizendo, quando virdes a arca do Senhor vosso Deus, e os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados, mais ou menos 1.000 quilômetros, entre vós e elas. Não vos chegueis a ela, para que conheceis o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Então veja, qual que foi a direção aqui? Falou, olha, os levitas, os sacerdotes vão estar levando essa arca, e vocês vão estar seguindo a arca, com uma certa distância, e vocês vão ver qual que é o caminho a ser seguido. Então, essa era a direção. Então, veja, nós estamos falando aqui de 3.500 anos antes de Cristo. E está falando o seguinte, a arca, o que era a arca? A arca tinha a tampa do propiciatório. Em cima da tampa do propiciatório, onde estava a presença de Deus. Era ali que Deus falava com Moisés. Então está falando, olha, vocês precisam seguir a palavra. Vocês precisam seguir a direção. Naquela época não havia sido dado o Espírito Santo, mas era a palavra de Deus, era o Espírito. Vocês precisam seguir a direção de Deus. Hoje nós somos um tipo de arca. Então qual que é essa chave? É você estar diante da presença de Deus, seguindo a direção do Espírito Santo. Porque todas as vezes que você não seguir a direção do Espírito Santo, você vai enfiar o pé pelas mãos. Se você tem um projeto e você não está seguindo a direção do Espírito Santo, daqui a pouco você vai enfiar o pé pelas mãos. Mas quando você tem uma palavra de Deus, Deus te dá um alvo, um projeto, uma direção, irmãos, vai orando, meditando e as coisas vão acontecendo. Pastor, vai ter dificuldade? É evidente que vai. Mas nessa hora você se enche de fé e fala, agora eu quero ver o agir sobrenatural de Deus. Então, essa identidade firmada em Deus, sabendo que ainda vai acontecer problema, é fato que vai, em algum momento. Mas quando acontecer, você fala, agora eu estou de camarote vendo o sobrenatural de Deus. Que coisa extraordinária. É assim que acontece. Então veja, hoje você é um tipo de arca. Hoje, a presença de Deus, nós temos um Deus residente que habita em nós. Um Deus residente. Então, hoje nós somos um tipo de arca. Os irmãos sabem que a arca, todo mundo que assistiu Indiana Jones, acha que ela é tudo de ouro. Não é. A Bíblia explica. A arca, ela é feita de madeira, uma madeira específica, acácia, e ela é revestida de ouro. O que isso tem a ver? Isso tem a ver conosco. Madeira aponta para o homem, e o ouro, a glória de Deus. Hoje nós somos o homem que fomos revestidos de Cristo, e carregamos essa presença. Então eu e você somos um tipo de Cristo, que carregamos. Agora o que acontece? Você pode ser um tipo de arca, mas não seguir a direção do Espírito. Não seguir o mover de Deus na sua vida. E se você deixar o seu Espírito Santo em stand-by, você vai fazer muita besteira. Mas se o Espírito Santo estiver online, irmãos, ninguém vê pornografia com o Espírito Santo online. Ninguém. Não está desligado. Não tem nenhuma câmera me vendo. Aí você vê pornografia. Aí você enfia o pé pelas mãos. Então, quando está ligado e cheio da presença de Deus, o cenário muda. Ninguém se masturba adorando a Deus. Ninguém está lá se masturbando. Vem Espírito, vem. Ninguém. Não. Ninguém traz cheio do Espírito Santo. Então veja. Fala para a pessoa do seu lado. Seja cheio e siga a direção do Espírito. Então veja. Primeira chave.
medite na lei, medite a palavra. Segunda, né? Seja cheio e siga a direção do Espírito. Terceiro, seja ousado. Creia e seja ousado. Por quê? Veja que o texto aqui, vamos continuar lendo aqui, no verso 13. Olha o que diz: porque há de acontecer assim, que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, e o Senhor de toda a terra pouse sobre as águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber que vem de cima e se amontoarão. O que está falando aqui? Que eram os sacerdotes que carregavam a... Quem são os sacerdotes hoje? Quem são? Vós sois sacerdotes, real. Mas não é essa minha pregação, não. Então veja, nós somos esses sacerdotes que carregamos essa arca. E aí está falando que quando colocar os pés no Rio Jordão, esse Rio Jordão ia ser cortado, de tal maneira que as águas iam começar a se amontoar. Que coisa extraordinária. Essa foi a palavra liberada para os sacerdotes. E eu fico pensando, quantos aqui são sacerdotes? Então, se nós somos sacerdotes, irmão, eu sempre me coloco na posição, você fala, mas lá eram os sacerdotes do Senhor. Tá, e nós somos o quê? O que nós somos? Sabe, quando Deus te dá uma palavra, você tem duas opções. Ou você crê ousadamente e tem uma atitude diante daquela palavra, ou você fica assim. Fala, Josué deu essa palavra, Deus falou com Josué e essa palavra foi liberada para nós, mas e se eu chegar a colocar e não acontecer nada? Acho que eu nem vou fazer nada. Sabe quantos aqui já foram impelidos pelo Espírito a fazer algo sobrenatural, mas aí você não fez? Pensando, o que vão pensar de mim? E se eu fizer, o que vão pensar de mim? E se não der certo? Eu não tenho dinheiro. Deus falou para eu começar a emprego, mas não tenho dinheiro. Então deixa eu ficar aqui com os braços cruzados. Sabe, tem um monte de desculpa. Mas no final das contas é porque você não creu e não seguiu a direção. Preocupado com a sua reputação. E se não der certo, e o que vai acontecer, e o que não vai acontecer? Irmãos, tem uma história de um pastor, que é real. Ele estava começando uma igreja nos Estados Unidos, e ali ele tinha uma pequena equipe. E você sabe que americano é muito fechado, para o americano te convidar é muito difícil. Mas surgiu uma oportunidade de jantar na casa de uma família americana. E tá esse pastor, ele levou mais uma pessoa com ele, sempre de dois, mínimo dois. E aí disse que no meio do jantar, conversando ali, todo mundo em inglês e tal, de repente o discípulo que estava com ele, levanta da mesa, passa por detrás dele, o dono da casa estava sentado na cabeceira, e de repente o discípulo vai e dá um pedala Robinho, pá! No dono da casa. Irmãos, diz que naquela hora o pastor teve um flash, quase morreu. Falou, estou tentando aguentar o irmão. O discípulo pega, passa por detrás de mim, vai na cabeça do cara e pá, pedala Robinho. Falou, agora vai expulsar a gente. Naquela hora, o americano começou a chorar. Começou a chorar, compulsivamente. E aí, conversando, o que está acontecendo, a esposa, né, ficou desconcertada, mas nunca tinha visto um marido chorar, e de repente o cara começa a chorar compulsivamente. E o americano começou a pensar assim, se esse Deus que ele está falando é verdadeiro, eu quero que eles venham aqui e me dêem um tapa na minha cabeça. O irmão levanta e pedala Robinho. Os irmãos sabem o que é pedala Robinho? Quem não sabe o que é pedala Robinho? É um tapa, presta atenção assim na nuca.
Mas aí o que acontece? Eu fico pensando, presta atenção, alguém, para ouvir isso de Deus, crer na palavra de Deus dessa forma, e ousadamente ter uma atitude dessa, tem muita intimidade com o Espírito Santo, e confia, e sabe, que se é para dar o tapa, nós vamos ganhar essa família inteira. Se é para botar o pé nas águas, e esse rio vai ser cortado, ele vai ser cortado. Sabe, queridos, quando você medita nessa palavra, isso vai fazer com que você tenha intimidade com o Espírito. Isso faz com que quando a pessoa fale, você confie. Você não está vendo, mas você confia por conta desse relacionamento. Sabe, casamentos que funcionam é quando as partes confiam no outro. Tem algo sobrenatural, uma das partes fala e a outra fala, nós estamos juntos, se der certo, se der errado, as coisas funcionam. Está entendendo? Quando se tem uma intimidade, é uma só carne. A palavra de Deus diz que casa dividida não prospera. Sabe, então quando você tem essa intimidade, quando você de fato põe o Espírito Santo para agitar, e você acorda, e você ativa ele, você agradece. Pastor, eu nem sei como faz. Começa agradecendo, fala, bom dia, Espírito Santo. Hoje nós temos um dia maravilhoso. Passa a sua lista para ele, já sabe, mas fala, hoje nós vamos trabalhar, vou chegar no horário hoje, vou dar um bom dia para o meu chefe como eu nunca dei antes. Hoje aquela irmã que eu estou me desajustada, eu serei uma bênção na vida dela, porque a bênção de Abraão está debaixo da minha vida, e eu fui chamado para abençoar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor vai me dar por herança. Hoje, se tiver um enfermo, se alguém pedir um Doril para dor de cabeça, eu falo, para que Doril? Eu vou orar e você vai ser curado agora. Você crê? E aí você vai impor as mãos e a pessoa vai ser curada. Mas quando acontece uma circunstância dessa, eu falo, eu quero fluir no dom de cura. Eu creio no Jeová Rafá. Mas aí a irmã falou, você tem um Doril que eu estou com dor de cabeça? Você falou assim, serve uma aspirina? Olha, o bom mesmo para dor de cabeça é Neosaldina. Aliás, fizeram Neosaldina para enganar as crianças, né? Parece um confete aquilo. Então veja, o que estou falando? Que as oportunidades, os desafios estão aí, mas muitas vezes você não tem essa ousadia, porque você não crê. Vai, vou orar. Aí ele vai falar para o departamento inteiro, você viu, carão? A crentinha lá, quis orar, coitado, orou, a dor de cabeça até aumentou, mas fala, vai que ela fala isso, que vai aumentar, deixa eu aqui quietinho. Não é assim que funciona. Deus não te chamou para ficar parado, Deus te chamou para governar, exercer domínio, meditar na palavra, ser inspirado pelo Espírito, diante dos desafios, fala, vem desafio, porque aqui vai ter mover de Deus e poder de Deus. Tudo é conforme você enxerga. Se você tiver com o seu óculos natural, filho, deixa eu te falar, você vai ficar com medo, amedrontado diante dos desafios. Ai, se não der certo, ó Deus, a vida, por que acontece nos outros, na minha não? Porque você está muito no natural. Encha-se do Espírito, medite na palavra, siga a direção do Espírito e seja um homem ousado diante das oportunidades, não seja passivo. Sabe, esses são os dias, vão ter os desafios, é evidente que vão, e nessa hora que nós dividimos as crianças dos homens, é nessa hora que nós dividimos os que estão amedrontados dos que estão cheios do Espírito e seguindo a direção de Deus. Quantos estão compreendendo? Pastor, eu não consigo. O problema é que você acha que você faz alguma coisa. O seu trabalho é crer. Uma vez que você creu, o mover de Deus vem junto. Mas às vezes você quer o mover para depois fazer. Não é assim. Primeiro você crê.
depois o mover acontece. Quantos estão compreendendo? Sabe, queridos, eu vi aqui no começo aqui do culto, muitos irmãos e quantos tem pedido de oração, e aí você, tá, às vezes, veja, tem alguns problemas que demoram um tempo mais, mas tem muito irmão que começa a olhar o cenário e fala, ai, eu queria tanto um pet, mas dá tanta despesa. É veterinária, não sei, esses dias estava conversando com minha irmã, ela fez um plano de saúde para o pet, top, atende tal e tal, eu falei, nossa, nem sabia que existia isso. Mas o que acontece? Pastor, não é meu caso, eu não tenho pet, mas tem muitos irmãos que estão cultivando, é o problema, lambendo aquela coisa, e Deus está falando, ser forte e corajoso, se posiciona, rejeita, mas você fala, o que eu vou fazer da minha vida, eu só tenho esse problema, eu acordo meditando no meu problema, e vou dormindo meditando no meu problema, tem muita gente assim. Se você anda só meditando, antes de dormir você vai meditando no problema, aí você acorda e fala, ai, está doendo mais, dormi mal, está doendo, Você medita, ao invés de meditar de noite na palavra, você está meditando de noite no problema, acabou, é o seu pet de estimação. Ai, eu estou com um problema financeiro, e agora? Ó vida, ó Deus. Mas, ser forte e corajoso, fala para a pessoa, ser forte e corajoso. Ai, eu tenho uma palavra para montar uma empresa, mas não tem dinheiro. Você precisa crer. Eu lembro quando estava montando uma empresa, eu chegava para minha esposa e falava assim, amor, estou querendo comprar uma máquina, só tem uma questão, eu não tenho dinheiro. Aí um dia ela virou a minha chave, que eu toda hora estava entrando na OLX e sonhando, eu queria tanto ter essa máquina, coitado de mim. Aí um dia ela falou, mas você nunca teve. Foi verdade, as outras eu nem sei como apareceu. Comecei a declarar, falei, vou comprar tudo agora. Aí eu fiz, posso dar um testemunho para encerrar? Nem sei porque ia falar isso. Irmãos, aí eu estava vendo uma máquina assim, um preço muito em conta, não tinha R$1 no bolso. Ficava lá em Polvilho, passando o primeiro pedágio da Anguera. Liguei para o cara. Não, tinha uma única máquina pequena. E ele falou, tem umas aqui, você não quer vir olhar? Eu falei, quero, eu vou aí. Cheguei lá, irmãos, era um terreno com 5.000 metros e um galpão de 2.000 metros, eram 2 galpões de 1.000. E ele me levou lá e conversa vai, eu tinha visto uma máquina, eu cheguei lá, tinha um monte, era tudo que eu queria. E ele falei, rapaz, você tem essa, olhando. Falei, puxa, pensei, queria comprar todas. E o preço era muito bom. Resumindo a história. Aí ele falou, quanto você paga? Eu falei, rapaz, é o seguinte, eu não tenho dinheiro. Ele falou, o que você veio fazer aqui? Falando para você. Mas o que você veio aqui? Eu falei, eu vim ver. Ele falou assim, tá, mas geralmente quando você vai ver uma coisa para comprar, você tem que ter dinheiro, e você não tem? Eu falei, ainda não, vou ter daqui uns 3 meses, irmão, eu tinha passado um orçamento, e eu estava orando demais por aquele orçamento, que era o primeiro orçamento assim, bom, foi daqui uns 3 meses eu vou ter. Ele, mas 3 meses não dá, ué. Falei, tudo bem. E aí ele foi, puxa, mas aqui era uma gráfica, tinha essas máquinas. Ele falou, não, meu pai foi o português que não montou padaria. Meu pai veio de Portugal e começou a contar histórias, a gente saindo, porque era grande o terreno. E ele começou a contar, eu já dei uma atenção na história ali. Aí daqui a pouco, eu falei, rapaz, você sabe que eu conheço um português também que não montou padaria? Ele montou imobiliária? E um monte da colônia portuguesa com ele é advogado. Ele falou, qual que é o nome dele? Eu falei, é Paulo.
Ele falou assim, eu não acredito. O Paulinho? Eu falei, não sei se ele é Paulinho, eu sei que ele é o Paulo. Aí ele falou, a imobiliária é Ribeiro? Eu falei, eu não sei o nome da mulher do pai dele, mas o nome dele é Paulo Ribeiro. Ele falou, meu amigo particular. Eu falei, mesmo? Ele falou, é. Você quer comprar essas máquinas mesmo? Eu falei, agora eu não tenho dinheiro. É os 3 meses? Daqui 3 meses você vai ter? Eu falei, vou. Foi um voo meio porque eu não tinha vendido ainda. Que eu pensei, até eu vender, até eu produzir, mas eu estava crendo, irmão. Ele falou, vamos voltar lá. Quantos você quer? Eu falei, todos. Então volta. Aí ele falou, qual que você quer? Eu falei, quero essa. Aí me enchi de fé, irmão. Eu falei, Deus está movendo. Porque é difícil pisar, mas depois que a água para e sobe, aí você fala, agora eu vou passar esse negócio. Quanto você quer? Ele tinha 5 máquinas de solda. Eu falei, irmãos, eu estava pensando em levar 2, mas vou levar 5. Nem cabia dentro da minha empresa. Eu falei, vou levar 5. Ele, a 5? Eu falei, eu vou levar a 5. E eu olhei, tem um Sliter aqui, acho que eu também quero. E eu vou levar essa furadeira não, mas meu pai tinha igualzinha. Ele falou, você vai levar todas? Eu falei, mas aqui eu não vou ter dinheiro para essa aqui. Ele falou assim, se você levar todas, seu pai tinha uma igual? Eu falei, tinha igualzinho. Ele falou, é sua. Eu falei, Deus está movendo. Aí ele pegou e falou assim, aí eu já me empolguei, irmãos. Falei, vamos tirar uma selfie. Já viu o pastor tirando selfie nunca? Falei, vou mandar para o Paulo. Mandei para o Paulo, olha como eu estou aqui. Aí na sequência o Paulo mandou um áudio, falou, esse cara conhece mesmo. Aí ele falou, mas quando você vai ter dinheiro? Eu falei, só daqui 3 meses. Eu falei, tá. Aí fui embora. No fio do bigode. Passou 2 dias, o pedido saiu. Passou 4 dias, ele me liga. Ele falou, Sérgio, tem outro cara interessado que você vai ficar mesmo? Eu falei, vou. Ele falou, então retira tudo. Eu falei, será que eu tenho dinheiro para o frete? Era essa a circunstância. Mas veja, irmãos, tinha um sonho. E eu fico pensando, você sabe que Josué, ele também tinha um sonho? Porque há 38 anos atrás, diante de uma palavra de Deus, ele e Josué foram os únicos que se posicionaram diante da palavra. Mas eu penso que ele passou todos os anos pensando assim, um dia eu vou herdar essa terra, um dia eu vou herdar essa terra. O que ele estava fazendo? Ele estava meditando de noite, um dia eu vou tomar posse, um dia eu vou colocar a planta dos meus pés e o Senhor vai me dar por herança. Ele foi meditando a palavra, 38 anos meditando, até o dia que Deus falou, esse cara não desiste, eu vou levantar ele. Foi lá, entrou, possuiu, os irmãos conhecem a história agora. Então, não importa qual seja o tamanho do seu desafio, a grande questão é, não deixe de meditar e crer. Você não precisa ter tudo certinho do jeito que você imagina, você só precisa sonhar e crer. Se você sonhar e crer, Deus vai começar a mover na sua vida, acredite. E você sabe qual que foi o mais interessante? Vou contar agora aqui. Como eu recebi as máquinas antes, tinha uma delas que precisava reformar. E aí, eu falei, bom, chamei um técnico lá e tal, falei, você precisava reformar. Ele falou, não precisa. Na verdade, acabei de ir a outra ali, que precisava de uma válvula, que é a peça mais cara. Eu falei, não, abri outra máquina, essa peça aqui que está faltando aqui, está na outra. Eu abri o gabinete, está lá dentro. Eu falei, sério? Que bênção. Ele falou, rapaz, não está nem dando para andar aqui, não. Você não tem interesse em vender uma dessas, não? Que eu tenho um cliente interessado numa máquina dessa. Eu falei, paga quanto? Aí ele falou, na época acho que eram uns 10 mil. Eu falei, sério? Eu falei, Deus está movendo. Adivinha quanto eu tinha pagado em todas as máquinas? 10 mil. Eu falei, irmão, eu não pago um pouquinho mais, não?
Aí ele falou, olha, na verdade ele vai pagar, mas eu preciso ganhar o meu também. Falei, tá bom, vou fazer por 10 mil então, leve essa máquina para você. Irmãos, no final das contas, eu não tinha onde guardar todas as máquinas, e estava no meio do corredor. A que estava me atrapalhando eu vendi, que era a mais velha. Ou seja, as demais Deus me deu. Quantos estão compreendendo? Então tem coisas, irmãos, pastor, isso é sobrenatural. É lógico que é. Agora se eu olhasse e falar, vida, o céu, o azar, não vou lá ver. Mas eu olhei, o Senhor falou, vou lá ver. Até hoje, tem umas coisas que eu não dou conta, eu vou ver. É assim que funciona. Eu vou ver. Aí eu vou sonhando. Falei, não, mas o outro é melhor, eu quero melhor. Quero melhor. Esses dias eu estou fechando um negócio aí, eu queria um melhor no preço do pior. E Deus deu. Quantos estão compreendendo? Então, comece a sonhar, meditar e declarar. É dessa forma que você começa a ver o sobrenatural, mas eu quero orar por você. Aqueles que têm disposição de meditar e declarar e não andar esmorecido, eu quero que você fique de pé, eu quero orar por você nessa noite. Sabe, queridos, os desafios eles estão diante de nós. Mas você precisa agora declarar e profetizar. Sabe, eu não sei qual é o seu desafio, mas eu quero desafiar você nesse exato momento, a você declarar e profetizar. Se é uma enfermidade, pastor, eu já orei, mas eu quero que você ore com o Espírito agora, não é o outro impor nas mãos, não, é você, porque você é o sacerdote, a autoridade de orar e as coisas acontecerem. Você agora não precisa mais. O sacerdote no Velho Testamento, ele era representante de Deus diante do povo e o povo diante de Deus. Mas agora você tem essa intimidade com o Espírito Santo. Você pode declarar e as coisas se movimentarem no mundo espiritual. Porque nada é neutro. Então eu queria desafiar para você colocar um louvor aí, para a gente, enquanto nós oramos. Eu queria que você agora, você como sacerdote, você como homem de Deus, como mulher de Deus, você abrisse a sua boca e você declarasse, pastor, é impossível, é sobrenatural. Pois é, Deus é especialista nisso, você está no lugar certo, e você é o filho amado, é só você pedir. Todo aquele que pede, recebe, acredite. Todo que pede, recebe. Então hoje eu contei só um pedacinho do milagre que eu experimentei, mas eu tenho tantos outros para contar, mas eu não quero que você fique ouvindo os meus, eu quero que você testemunhe os seus. Os grandes feitos que Deus fez. Eu tenho feitos no meu casamento, eu tenho feito nos meus filhos, eu tenho grandes feitos na minha vida financeira, mas eu quero ver agora os grandes feitos que Deus tem feito na videira São Caetano do Sul. E eu preciso que você creia, que você medite na palavra e você seja ousado seguindo a direção do Espírito. Quantos querem experimentar nesses dias? Então ore agora, comece a declarar agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Pai, a tua igreja responde, ó Deus, nessa noite. Declare agora o sobrenatural que você quer ver diante dos teus olhos. Porque se você colocar os seus pés, o rio vai parar. E você vai passar com os seus pés secos. E aqueles que estão à sua volta, eles vão ver o sobrenatural de Deus agindo. Eles vão ver o sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os relacionamentos, sobre as famílias, em nome de Jesus. Pai, libera, Senhor, a tua unção, libera, Senhor, a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, move, Senhor, neste lugar, move, Senhor, sobre essas vidas, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, libera a unção, a vida, o poder, Senhor, sobre cada um desses irmãos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que eles possam experimentar desse grande mover na vida dos irmãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, inspira eles nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Fale para o pessoal do seu lado. Medite dia e noite. Siga a presença de Deus na sua vida.
Creia e seja ousado em nome de Jesus. Aleluia, nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus, amém?